E é muito bom quando nós podemos tirar um tempo da nossa semana para estarmos juntos com a família espiritual. Nós temos a nossa família de sangue e depois temos também a nossa família espiritual, que é então na nossa comunidade, ao domingo à tarde, nós nos encontramos para louvar ao Senhor. E à semelhança daquilo que acontecia também na primeira igreja que surgiu. Vamos abrir lá em Atos 2. Atos 2, a igreja primitiva, lá bem no início, quando tudo começou. E nós vamos ver que o facto de nos reunirmos pelo menos uma vez por semana, ou duas por causa da reunião de oração, ou mesmo outras reuniões que temos, que isto não é uma ideia nossa, não foi uma ideia, lembrámos, olha, vamos ter esta ideia. Não, alguma coisa que lá no início, bem no início da igreja, que já acontecia. Atos 2:42 até ao verso 47. Aliás, no verso 41 nós temos o grande acontecimento que houve lá depois da pregação de Pedro. O verso 41 de Atos 2 diz: muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. Então houve ali um avivamento, 3.000 pessoas entregues a Jesus, a tomar uma decisão que queriam seguir Jesus. E depois, diz lá no verso 42, todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos. E nós temos aquilo que é a pregação da palavra, aquilo que é olharmos para a Bíblia juntos e estudarmos a Bíblia, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como os outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. E este foi aqui o início da igreja. A forma como esta nova vida, esta nova identidade que Jesus trouxe a estes homens, a estas mulheres, que eles, naquele grupo, naquele corpo, não poderia haver ninguém com necessidade. Que eles vendiam o que tinham, davam, estavam juntos, estavam nesta caminhada juntos. E isto é aquilo que nós queremos também replicar nos dias de hoje. Que nós possamos ser tão unidos, possamos ser tão unidos a nós próprios e unidos a Deus, que nós possamos estar todos em sintonia uns com os outros. E nós sabemos que o nosso Senhor está aqui. É a promessa dele, que Ele está connosco. E nós vamos então orar para pedir a Deus para nos abençoar, que este culto que nós vamos ter aqui, aquilo que nós vamos ter aqui, o culto é uma expressão prática da nossa fé, é aquilo que nós fazemos para dizer a Deus que Ele é importante para nós, é aquilo que nós fazemos para dizer aos irmãos que estão cá, que também tiraram o tempo para estar, que o irmão é importante para mim também. Isto é o culto. Então nós vamos orar a pedir que Deus possa falar connosco. E Deus vai falar. Se o vosso coração estiver disposto a ouvir, Deus vai falar. Senhor, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a plena convicção de que Tu estás connosco. É verdade que também, para alguns de nós, ou que nos visitam, ou que ainda estão a dar os primeiros passos, pode ser um pouco estranho esta prática, Senhor, mas nós queremos aqui dizer que Tu te alegras com isto, com o facto de nós, nestas 2 horas que vamos estar aqui, nós estarmos a pensar em Ti, naquilo que Tu tens feito por nós, todos juntos a cantar-Te louvores, a ouvir a Tua palavra, Senhor, a ver a centralidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Senhor, abençoa-nos esta tarde. Que esta tarde nós possamos ouvir a Tua voz e que possamos sair daqui mais sensíveis para Te seguir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa realmente estar ativo dentro de nós e ao nosso redor, para que Tu possas ser glorificado. E o que interessa é Tu seres exaltado, Senhor. Nós estamos aqui para Te exaltar. Realmente, Senhor,
tu possas ser o centro. Em nome de Jesus. Amém. Tem ali uma pergunta. Por que é que estás aqui hoje? Por que é que vens habitualmente? Podes vir pela maravilhosa companhia que cada um de nós e todos juntos somos, como indivíduos, como comunidade. Podes vir porque te sentes sozinho. Podes vir porque é o que costumas fazer aos domingos, é um hábito. Podes vir porque tens medo que a semana te corra mal se não vieres. Podes vir porque os outros vão dizer que andas a faltar, que não tens um compromisso sério com Deus. Podes vir porque queres ser aceite pelos outros. Podes vir porque assim Deus fica a dever-te um favor. Ou podes vir porque Deus é digno do teu sacrifício, do teu louvor, da tua adoração, do teu amor. Porque esta comunidade é a tua família, porque entendeste que Deus quer falar contigo para te abençoar, consolar, corrigir, animar e fazer de ti uma bênção para os outros. Tira um tempo para pensares nisto. Faz-te esta pergunta: por que é que vieste aqui hoje? E responde a esta pergunta: que motivos, que razões tens para louvar e agradecer a Deus? Se for preciso, fecha os teus olhos, concentra-te, mas pensa um bocadinho nisto. Por que é que estás aqui? Que motivos, que razões tens para louvar e agradecer? Eu vou partilhar convosco um vídeo de uma música em inglês com legenda que fala muito ao meu coração. E nesta música fala-se de alguns exemplos, fala-se de situações, de histórias verídicas, reais, que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, só para vocês na altura reconhecerem, fala da situação de Moisés e do povo de Israel, quando finalmente o faraó os deixou saírem do Egito, mas depois decidiu persegui-los. E chegados frente ao Mar Vermelho, Deus: foi para isto que nos fizeste sair? Para estarmos aqui, termos um exército que nos quer matar atrás de nós e um mar à nossa frente? E Deus diz: Moisés, eu ouvi o clamor, coloca a tua vara, abre o mar. E de facto, Moisés estendeu o seu braço sobre o mar. O Senhor enviou um forte vento de leste que soprou durante toda a noite, dividindo o mar em dois. E assim o Senhor transformou o mar em terra seca e o povo pôde passar. Fala de uma situação de 3 amigos que viviam em cativeiro, quando o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua com cerca de 30 metros de altura e 3 de largura, e disse que todas as pessoas, depois de soarem uma série de instrumentos, deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. E estes 3 amigos, fiéis ao seu Deus, disseram não. Mas eles disseram não, sabendo qual era a consequência. Se não se ajoelharem, serão lançados numa fornalha com fogo.
e serão queimados vivos. Estes 3 amigos não se ajoelharam e Nabucodonosor chamou-os, perguntou-os que ideia ridícula foi a vossa de não me obedecerem. Pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder, disse ele. E eles disseram-lhe, saiba vossa majestade que não queremos nos defender, mas o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do teu poder. E vai livrar-nos. Mas mesmo que ele não nos livrasse, podes ter a certeza que não adoraremos os teus deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandaste fazer. Consequentemente, Nabucodonosor mandou colocar 7 vezes mais lenha na fornalha e colocá-los lá dentro. Nabucodonosor, a dada altura, levantou-se estupefacto, perguntou aos seus oficiais, não eram 3 os homens que amarramos e atirámos para dentro da fornalha? Sim. Então por que é que eu vejo 4 lá dentro? E um deles parece um Deus. Esta música fala ainda de uma situação em que a multidão se revoltou contra Paulo e Silas e eles foram presos, amarrados, açoitados. E durante a noite, enquanto louvavam e adoravam a Deus, enquanto cantavam, houve um terremoto que destruiu, deitou abaixo as paredes, abriu todas as portas daquelas prisões. E esta música fala, acima de tudo, de Cristo, do seu sacrifício, da sua entrega. Esta música diz que no fogo, na água, nas dificuldades, nas situações que parecem impossíveis e eu não sei o que fazer, há alguém que está comigo. Há alguém que está presente, eu não estou sozinho. A dada altura, nesta música são feitas algumas afirmações que eu acho tremendas de alguém fazer. Mas pessoas como aqueles 3 amigos fizeram. São ditas frases como, mesmo que Deus não esteja, mesmo que Deus não faça o que eu lhe peço, eu vou louvá-lo, eu vou permanecer de pé, eu não me vou curvar perante este mundo, eu não vou mudar aquilo em que eu creio e em quem eu creio, eu vou cantar e louvar. Então, esta música, eu espero que de alguma forma vos sirva também de inspiração para louvar, para lembrar motivos para ser grato para com o nosso Deus. When the heart is under fire, another way when the walls are closing in, and when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for
precisas de mais razões para agradeceres ao teu Deus pela sua presença constante, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Precisas de mais exemplos? Esqueceste quem Deus é e o que Ele tem feito? Deus é o mesmo. Continua a ser quem era e com o mesmo poder para fazer aquilo que Ele fez no passado. Talvez somos nós que não estamos à altura destes homens. Talvez o nosso relacionamento com Deus é fraco e distante. E por isso não experimentamos todo o poder e as maravilhas que Deus pode e quer fazer na nossa vida. Soberano, maravilhoso.
soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar mais uma vez de me amar. Soberano, ora igreja, maravilhoso, mais alto, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Meu Salvador, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde eu fui resgatado por ti, por teu sangue. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Venho me humilhar, eu me rendo a ti. Vai me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me, leva-me à cruz. Igual a mim foste, Senhor, tentado, morreste por fim e agora estás exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Vai me humilhar, eu me rendo a ti. Vai me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me
Pai, estamos aqui nesta tarde para te louvar. Obrigado porque temos tantos exemplos de vidas, de homens, de mulheres que, apesar das lutas e das dificuldades, confiaram em Ti. E eles servem para nos fortalecer. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus que nos libertou. Obrigado porque nas nossas vidas, individualmente, temos tantos motivos para Te agradecer. Glória ao Teu nome. Amém. Então agora responda a esta pergunta. O que é que te impede de servir o teu Deus? É o facto de achares que Ele não merece? É porque não tens tempo para Ele? É porque gostas demasiado daquilo que a sociedade te oferece? Dos prazeres da vida, do conforto da tua casa? É porque tu mereces tudo o que a vida te pode dar? É porque tu sabes melhor do que Deus o que é bom para ti? É porque a vida é tua e és tu quem decides o que quiseres? Uma coisa eu sei. Enquanto pensares assim, estás a passar completamente ao lado de uma proximidade cada vez maior de Deus, de uma intimidade com Ele. Estás a passar completamente ao lado de bênçãos tremendas que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Eterno, o Todo-Poderoso, tem para ti. À espera que tu finalmente entendas que nada do que tu podes desejar de bom para ti se compara àquilo que Ele já preparou para te dar. Se tu te renderes e confiares que Ele te ama, que Ele quer o melhor para a tua vida. Afinal, Ele só deu a sua própria vida por ti. Precisas de mais para entenderes que Ele te ama e te quer abençoar. O hino que vamos cantar de seguida diz: Eu sei que estás comigo e também sei que nada acontece na minha vida que não seja por tua vontade. Mas eu preciso de aprender mais acerca de ti, eu preciso de conhecer-te melhor para poder ter paz, para descansar. Mas há uma coisa, Deus, que eu te quero dizer: tu és o meu Senhor. E eu quero te entregar tudo. Eu quero te render tudo. A ti, que deste a tua vida no meu lugar. Vamos passar os cestinhos da coleta, que são uma expressão de louvor. Aquilo que nós colocamos é a expressão, demonstração de louvor e gratidão para com Deus. Para que Deus abençoe e com esse dinheiro, com aquilo que eu coloco lá, da mesma forma que com a minha vida, o meu tempo, todas as outras coisas, o nome de Deus seja glorificado. O nome de Deus seja conhecido até aos confins da terra. Então, se queres, diz estas palavras ao teu Deus e louva-o entregando aquilo que Ele colocou no teu coração para entregares. Eu vou pedir à Vitória e à Diolinda para passarem os cestinhos. Eu sei
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregará, tudo entregará. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixará, tudo entregará, tudo entregará. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixará. Fecha os teus olhos. Em silêncio, fala com o teu Deus. Tu sabes quais são as áreas que tu precisas de entregar. E sabes quais são as coisas que tu precisas de deixar.
para que Deus cresça na tua vida, para que tu estejas numa relação cada vez mais próxima, mais íntima com Ele. Para que Ele possa fazer a sua obra na tua vida. Para que Ele possa fazer a sua obra através de ti. Entrega aquilo que deves entregar. E deixa aquilo que tens de deixar. Tudo entregará, tudo entregará. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixará. Tudo entregará, tudo entregará. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixará. E agora sim, podes focar naquilo que é importante. E este Deus que te abençoa ricamente a cada dia, Ele também quer fazer de ti uma bênção na vida dos outros. Foi por isso que Ele te capacitou com talentos e dons espirituais para usares em proveito da tua família, da mesma forma que tu tens recebido de cada um deles. A vida é feita de lutas, mas nós não estamos sozinhos. Temos Deus conosco e os nossos irmãos ao nosso lado para ultrapassar as lutas e alcançar as vitórias que Deus prometeu para a nossa vida. Amém? Vamos terminar com um vídeo de uma música que vocês conhecem. E aproveitem para cantar. E aproveitem porque cantamos uns para os outros. Vamos dizer, meu irmão, tu tens sido uma bênção para mim, então dá-me a tua mão e vamos lutar juntos. Vamos alcançar juntos aquilo que Deus tem. Ok? Jesus cura, tem vida, tem vida. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Meu irmão, toma minha mão, vamos trabalhar na obra do Pai. Somos um só corpo, um só coração. Vamos trabalhar, canta esta canção. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória,
Ele já nos deu. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Dança, dança, dança. Meu irmão, toma minha mão, vamos trabalhar na obra do Pai. Somos um só corpo, um só coração. Vamos trabalhar, canta esta canção. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Pra sempre queremos te servir. Pra sempre queremos te servir. Em tua casa sempre habitar. Em tua casa sempre habitar. Pra sempre queremos te servir, ó Deus. Sempre em tua casa habitar. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu. O Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma bênção pra mim. Segue lutando de glória em glória, pois Ele já nos deu a vitória. Jesus, glória, Jesus, glória, aleluia, não. Irmãos, nós temos estado a falar sobre dons espirituais. Já há algum tempo que vamos batalhando nesta temática dos dons, seja à sexta-feira no curso que nós estamos a fazer, seja ao domingo à tarde no culto. E é muito importante que depois deste ensino todo nós não possamos fazer às vezes como fazemos em outras áreas da nossa vida, que é nós estamos a assimilar matéria, mas depois quando chega a hora de praticar, nós acabamos por não fazer, não praticar. Eu acredito piamente que a Bíblia diz, e nós cremos nisso, que a palavra de Deus não volta para trás vazia, ela cria algum impacto, mas também nós temos algumas passagens que nos dizem que a semente, que é a palavra de Deus, ela quando vai ao coração sendo o terreno, e nós temos a parábola do semeador, que em 4 solos apenas um é que germina. Então, 25% daquilo que é dito é o que vai germinar. 75%. Nós temos esta árdua tarefa de estar sempre a relembrar aquilo que é a palavra de Deus. Uma coisa eu percebi nesta última conferência que fui, nesta semana que passou, de que o Evangelho tem de ser central. Nós temos de continuar a falar do Evangelho. E às vezes nós podemos ter um pouco a noção de que o Evangelho são para as pessoas novas, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas mesmo aquelas que já têm um relacionamento com Deus há muito tempo, todos os dias, elas precisam de relembrar o Evangelho. Saber quem é Cristo. Saber aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Porque é quando nós sabemos isso, quando nós ocupamos a nossa mente com isso, que mais facilmente nós vamos levar uma vida santa, uma vida afastada daquilo que desagrada a Deus. Então é muito importante que nós possamos estar sempre com isto na mente, com isto na cabeça. Nós temos vindo a falar de dons, como disse,
E dons espirituais, esta capacidade que Deus nos dá para nós podermos servir no contexto de igreja local. A igreja local é comparada a um corpo e é projeto de Deus. A igreja não foi uma série de homens que acordaram de manhã e lembraram-se, olha, vamos formar aqui um grupo, seguidores de Jesus, e depois neste grupo nós fazemos umas dinâmicas e vai ser tudo muito engraçado. Não, isto está pensado por Deus. Deus inspirou homens para que na sua palavra eles pudessem escrever orientações claras sobre como deve funcionar uma igreja, sobre aquilo que deve conter numa igreja local. E igreja local é projeto de Deus. Irmãos, não existe aquela postura que muitos de nós, depois da pandemia e durante a pandemia, acabámos por perceber que era a estratégia do inimigo incutir isso no coração das pessoas, mesmo os crentes, de não, eu estou bem na minha casa, eu consigo assistir a um programa de YouTube, um culto que às vezes até é mais inspirador que na minha igreja local, por isso eu prefiro ficar em casa, sentado no meu sofá, a assistir a um culto. Pois, irmãos, isso é uma ideia que não vem de Deus. Deus, quando pensou em igreja, pensou no presencial, em lidarmos uns com os outros, em eu poder abraçar o meu irmão, em poder o meu irmão poder ver a minha face e poder dizer, estás aqui, estás presente comigo. Então a igreja local é para estarmos presentes, é para vivermos de uma forma presencial. Tem sido uma luta, nós podemos ainda motivar alguns dos nossos irmãos que ainda não voltaram a estar connosco. Há sempre muita coisa para fazer, há sempre muitos compromissos. Mas, irmãos, não dá para viver a igreja local se não estivermos juntos. Se o irmão passa muito tempo sem estar na igreja, significa que há uma parte do corpo que está incompleta. Estamos incompletos, porque o irmão faz falta. O irmão faz falta no contexto de igreja local. Nós temos, a última vez que eu preguei, que foi há cerca de 3 semanas, houve ali uma interrupção e depois o Bruno trouxe 2 pregações sobre dons espirituais, especificando, e eu fiquei então de continuar aquela passagem que fala sobre os dons ministeriais, que é em Efésios 4, e vamos abrir Efésios 4, e a minha ideia não é falar dos primeiros 10 versículos, porque isso falámos na outra pregação, mas eu vou relembrar aquilo que é dito no versículo 7, e nós vamos hoje falar de dons ministeriais. Dons, nós já definimos dons. Dons espirituais é aquela capacidade que Deus te dá quando tu entregas a tua vida ao Senhor. Há um momento na tua vida, eu não sei, muitos de nós podem estar ainda sem conhecer Jesus, podem estar no processo de conhecer Jesus, e outros já conheceram e estão convictos de que é isto que devem seguir. Mesmo aqueles que já aceitaram podem até estar afastados ou estar com muitas preocupações e não estão para aí virados, ou estão a passar crises de fé. Existe de tudo, irmãos. Mas uma coisa nós sabemos, quando nós tomamos esta decisão, que a Bíblia diz que é nascer de novo. O que é que significa nascer de novo? Significa quando o Espírito Santo toca no nosso coração e nós reconhecemos, epá, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu tenho vivido em pecado. A Bíblia define pecado como aquela coisa que desagrada a Deus. Aquela coisa que nós fazemos, o comportamento, o pensamento, a ação que nós fazemos, que não está dentro daquilo que Deus idealizou para nós. Está completamente fora. E que é para o nosso mal. Mas nós, dentro da nossa cobiça, dentro daquilo que é o egoísmo, dentro daquilo que é o pensar primeiro em mim em vez de pensar primeiro no próximo e em Deus, nós acabamos por errar completamente o alvo que Deus tinha para nós. Todo o amor que nós devemos pôr em prática uns pelos outros e também por Deus é manchado pelo pecado. Porque esse amor, Deus é amor. E Deus, ao nos criar, Ele colocou essa marca do amor em nós. Nós, a capacidade que nós temos de amar, de pôr o outro em primeiro lugar em detrimento dos meus direitos. Isto é amar e isto vem de Deus, porque Deus é amor. Pois o pecado veio trazer esta barreira entre Deus, que é perfeito, e o homem. E era necessário alguém vir para fazer a ponte novamente, para restabelecer este relacionamento que foi quebrado por esta atitude de o homem. E nós podemos dizer, mas isso foi lá em Adão e Eva, quando eles comeram daquela fruta. É verdade, quando Adão e Eva, ao receber a orientação da parte de Deus de dizer, olha, vocês podem
tocar em todo o jardim, exceto de um fruto. Este fruto vocês não podem tocar. É esta a única regra que vocês têm. Pois Adão e Eva, eles decidiram comer do fruto. E com esta decisão, eles decidiram então se afastar de Deus, dizer: Deus, nós não queremos confiar naquilo que tu dizes, no conselho que tu nos destes, na ordem que tu nos destes, nós vamos desobedecer. E foi isto que esta atitude de Eva e Adão demonstraram diante de Deus. E todos nós podemos pensar que se estivéssemos no lugar de Adão e Eva faríamos o mesmo, porque nós hoje fazemos. Quantas vezes nós sabemos que não devemos mentir, mas mentimos, que não devemos maltratar o nosso próximo e nós maltratamos, seja verbalmente, seja fisicamente, seja de outra forma. Quantas vezes nós durante o dia pensamos mal dos outros? Pois isso é o pecado que está impregnado na nossa natureza. E é esta natureza que Jesus quer mudar. E isso começa quando nós, a Bíblia diz, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Significa que nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos afastados de Deus, e como a Bíblia diz que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, era necessário alguém morrer, era você que deveria ter morrido, que deveria morrer, porque somos nós que somos pecadores. Mas Cristo, na sua misericórdia e graça, no seu amor, Ele veio à terra como um de nós. Viveu de uma forma perfeita e agradável ao Pai. E morreu na cruz por nós. Ele morreu no nosso lugar. E nós, aceitando esse sacrifício, declarando diante de Deus a nossa culpa: Senhor, somos culpados, somos pecadores. Eu preciso de Ti, eu preciso do sacrifício de Jesus. E reconhecer o sacrifício de Jesus é suficiente para a minha salvação. Deus, quando olha para nós, Ele olha e Ele diz: a consequência do teu pecado está pago, porque foi pago por Jesus. Jesus, no nosso lugar, pagou esse preço. Então nós podemos ter uma vida em abundância. Uma vida plena. E essa vida em abundância plena no sentido em que já temos outra alternativa senão o pecado. Já temos uma nova natureza. A nossa nova natureza agora é santificada, é justificada por Jesus Cristo. E nós agora fazemos parte do povo de Deus, que é a igreja local. E é neste sentido, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos dá dons. Dons são capacidades que te fazem ser único no corpo. Jamais alguém poderá dizer: eu não faço nada, eu não posso fazer nada na igreja, eu não tenho jeito para fazer nada na igreja, eu não tenho nada, nenhuma área em que eu seja bom para trabalhar. Tem, irmão. O irmão tem pelo menos um dom que pode tentar descobrir e trabalhar no contexto de igreja. Trabalhar no contexto de igreja significa que nós estamos a querer honrar Deus, aquele Deus que deu a vida do seu Filho por nós. Da mesma forma que Deus se doou, Ele quer que nós nos doemos a Ele em gratidão, para que outros possam conhecer aquilo que Jesus fez até aos confins da terra. E neste sentido é muito interessante em Efésios capítulo 4, versículo 7. Não sei se isto falhou a pilha ou então é capaz de ter falhado a pilha. Ok, obrigado. Se calhar podes ficar aí, isto não está a funcionar, não sei porquê. É destas coisas que às vezes acontecem, pronto, também não é por aí. Nada nos vai demover de falar da palavra de Deus. Diz: a cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, e fala aqui do Filho de Deus, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Versículo 7. E Paulo, que é o autor desta carta aos Efésios, ele faz uma citação do Salmo 68, versículo 18, onde neste salmo é relatada a vitória do rei que venceu a batalha e traz os despojos da guerra para oferecer ao seu povo. Paulo ilustra por meio deste salmo a vitória de Jesus na cruz, vitória sobre a morte e Satanás. É esta vitória que estamos a falar há bocado no hino, não era a vitória cruz, era a vitória, é esta a vitória que estamos a falar, vencendo esta batalha, a batalha contra a morte não tem poder sobre Jesus, porque Jesus ressuscitou e nós, apesar de morrermos fisicamente, nós vamos um dia ressuscitar com Jesus. Isto é a promessa que a Bíblia nos dá. Pode ser estranho, mas ressuscitar, sim, nós temos que ter fé que isto vai acontecer, porque Jesus foi o primogénito, aquele
primeiro que ressuscitou. E ele, por meio da sua ressurreição, vai permitir que todos aqueles que creem nele vão também um dia ressuscitar. E diz então Jesus, vencendo esta batalha, traz oferendas para o seu povo, a sua igreja, dons espirituais que servirão para auxiliar os crentes a estar mais aptos para amar a Deus e o próximo de uma forma prática, ou seja, para cumprir com o chamado dado por Deus. E então, quais são estas prendas? Quais são estas oferendas, estes dons? Pode explicar, Tomás? Diz então Efésios 4, 11, 13, aquilo que são os dons ministeriais. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa e estatura de Cristo. E nós temos que ver aqui uma situação que é muito interessante. Jesus, no início, quando está relatado nos Evangelhos, ele está entre nós. Ele escolhe 12 discípulos para ele começar a passar aquilo que eram os seus ensinamentos, que tinham sido mal interpretados pelos fariseus, por aqueles que ensinavam o povo. Até que Jesus diz, sabem o que diz a lei? Diz isto, porém eu digo. E parece que a malta lá, os estudiosos, os fariseus, estavam a entender tudo mal. E Jesus vem e explica aquilo que era mesmo a ideia de Deus. Jesus, diante destes 12, dá-lhes a grande comissão, é ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho, aquilo que eu falei no início, de que eu vim para que vocês tenham um novo relacionamento com Deus, uma reconciliação. O pecado quebrou, mas eu vim abrir novamente. O véu que separava já não separa mais. Este Evangelho, vocês têm de levar esta boa notícia ao mundo, esta reconciliação de que Deus, apesar do pecado, Jesus, me sacrifiquei para que o pecado fosse pago. Então Deus quer recomeçar. Deus quer ter uma nova vida com quem aceitar o sacrifício de Jesus. E Jesus dá esta grande comissão, esta missão a estes 12. E ali começa. Depois Jesus, então, quando ascende aos céus, dá-se o Pentecostes e ali começa a igreja. O texto que nós lemos de Atos no início do culto. Atos dos apóstolos, Atos do Espírito Santo, quando começa a igreja, e aqui em Efésios, esta igreja, Éfeso, era já uma igreja onde o Evangelho tinha chegado. Começou em Jerusalém, depois foi para mais uma terra que é Samaria, e depois começou a espalhar-se ali pelo crescente fértil por parte da Europa de leste, e depois chegou até o mundo inteiro. E então Éfeso era uma destas igrejas que estava lá, ali naquela zona do crescente fértil, Grécia. E o apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz, Jesus, ele deu dons à igreja. Ele ofereceu. E é interessante nós vermos o paralelo que existe entre aquilo que é cada dom que Jesus deu, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, com aquilo que ele próprio tinha feito quando esteve cá na terra. Pode explicar? A medida certa é Jesus. E nós vemos, Jesus foi apóstolo, sumo sacerdote, Hebreus 3.1, profeta, João 4.19, evangelista, Lucas 4.18, pastor, João 10.11, mestre, João 3.2. Pode explicar e nós vamos ler estas passagens. Diz Hebreus 3.1, por isso, caros irmãos, companheiros, na vocação celestial, ponham os olhos em Jesus, que reconhecemos ser o enviado de Deus e o nosso sumo sacerdote. O enviado de Deus. Apóstolo significa enviado. Aquele que é enviado para começar novas igrejas, começar novos trabalhos. E eu vou aqui pedir destreza. Isso não está a funcionar ainda, pois não? Destreza ao Tomás. Podes explicar mais uma vez, Tomás, eu vou-te orientar. Apóstolo, significado literal, enviado com uma mensagem. O dom de apostolado é a capacitação dada por Deus para iniciar e supervisionar o desenvolvimento de novas igrejas ou ministérios. É aquilo que nós chamamos de missionário. É importante perceber que a posição de apóstolo dada aos primeiros discípulos era única e, pela sua característica, não existe mais. Porém, o papel desempenhado por aquele que é enviado continua evidente até hoje pelo dom de apostolado. A questão do apóstolo, os apóstolos terminou com o apóstolo Paulo. O apóstolo significa
aquele que era testemunha da ressurreição de Cristo, aquele que esteve, que lidou com Cristo. E sabemos que Paulo foi o último, naquela aparição que Jesus aparece, até que Paulo cai do cavalo. E ele foi a última vez que alguém esteve com Jesus presencialmente. Mas nós percebemos pela gênese da palavra de que um missionário, aquele que é enviado para uma outra localidade, para um outro país, para uma outra cultura, falar do Evangelho de Jesus aos outros, esse tem o dom de apóstolo, para concretizar o apostolado. E Jesus foi enviado de Deus para a nossa salvação. Jesus que estava lá no céu. Eu não imagino o que é o céu. Estar à direita de Deus. Ser aquele que está com Deus sempre e irá sempre permanecer, o próprio Deus. Ele é enviado como um missionário para o planeta Terra para concretizar a obra salvífica de Deus. Em Jesus nós temos o exemplo perfeito daquilo que pode ser um apóstolo, o enviado. E Jesus quer também que na igreja que ele formou existam apóstolos, para que estes possam se deslocar para outros locais e começar trabalhos novos de implantação de igreja. Volta para trás, João 4,19 diz: a mulher reconheceu então: Senhor, estou a ver que és profeta. Clica 2 vezes. Outros como profetas, significado literal, falar antes, entregar uma mensagem de alguém para o outro. O dom de profecia é a capacitação divina para revelar e proclamar a verdade de forma apropriada e relevante para o entendimento, correção, arrependimento ou edificação, podendo haver implicações imediatas ou futuras. Profeta, no contexto de igreja local, aquele que traz a verdade da palavra de Deus aplicada às situações de vida. E Jesus, profeta, é aquele que tem uma mensagem. Jesus trouxe uma mensagem da parte de Deus. Muitas das vezes falamos em profeta da desgraça, não é? E o português tem muito lá, veio o profeta da desgraça. Porém, Jesus, ele foi o profeta da graça. O profeta que trouxe a implementação do Evangelho, ele foi a concretização do Evangelho, mediante a graça e misericórdia de Deus. Ele trouxe a boa notícia de Deus quer se reconciliar connosco. Deus quer se reconciliar. Apesar do erro ser nosso, apesar do pecado ser nosso, Deus deu o primeiro passo para haver reconciliação. Num contexto de igreja é muito importante que haja pessoas que têm este dom de falar daquilo que é a realidade da palavra de Deus e daquilo que por vezes podem ser situações que são desconhecidas, mas aquela pessoa sabe, olha, isto que estás a passar na tua vida, a Bíblia diz isso. A pessoa não precisa de saber muito, porque tem o dom. Não falamos de pessoas que adivinham o futuro. O profeta do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento tinham esta capacidade de, mediante a mensagem que recebiam de Deus, dizer: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir fogo do céu. Aquilo que um profeta de hoje, no contexto de igreja, pode dizer é: olha, se tu não te arrependeres, vais sofrer uma grande consequência. Isto e isto pode acontecer. É diferente de adivinhar o futuro. Não praticamos adivinhação. Mas mediante factos, mediante um contexto, o profeta traz algo que é do conhecimento de pouca gente. Mas o profeta sabe aquilo que está a passar e ele aplica a palavra de Deus aos contextos. É muito importante isto num contexto de igreja local, até de início, porque muitas das vezes as pessoas no início conhecem pouco da palavra. E o profeta aí aplica, mediante o conhecimento, mediante as dúvidas que as pessoas têm, o profeta aplica aquilo que é a palavra de Deus. E Jesus foi o profeta de Deus que entregou a mensagem de esperança aos homens. Ele é o nosso maior exemplo. Só agora para trás, outra vez àquele, e isso mesmo, boa Tomás. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. E aqui fala dos evangelistas. Diz outros como evangelistas, significado literal, levar as boas novas. O dom de evangelismo é a capacitação divina para comunicar eficazmente o Evangelho aos descrentes, de modo a que possam responder em fé, tornando-se discípulos de Jesus. Jesus, o autor do Evangelho, aquele que concretizou o Evangelho que salva a humanidade.
Evangelista é aquele que consegue comunicar de uma forma tão clara aquilo que Jesus veio concretizar. O Evangelho. Este plano do Evangelho, isto que aconteceu para que Deus pudesse promover paz entre os homens num relacionamento com Ele. O evangelista diz isto de uma forma tão clara que as pessoas entendem. Que as pessoas, isto faz sentido. Tem esta capacidade de comunicar o Evangelho. E depois é alguém que procura fazer isso. De uma forma intencional, podem estar a falar de qualquer assunto, mas ele sabe que a sua missão é falar daquilo que é o mais importante para aquela pessoa, que é a sua salvação em Jesus. E as conversas são orientadas para o Evangelho. Num contexto de igreja local, do início de trabalho, é extremamente importante haver alguém que evangelize, porque a igreja é pequena e é preciso evangelizar, mas também num contexto de uma igreja grande é sempre preciso não só evangelizar aqueles que ainda não conhecem, mas também relembrar os que já cá estão, aquilo que nos move, que é o Evangelho de Jesus. Depois, Lucas 10:11 diz: eu sou o bom pastor, e isto ainda referindo a Jesus. E nós vemos então que outros como pastores, significado literal, guiaram o rebanho. O dom de pastor é a capacitação divina para nutrir, cuidar e guiar o povo à maturidade espiritual e a ser como Cristo. Aquela pessoa que apoia, que suporta. Se nós olharmos para aquilo que é a imagem de um pastor e uma ovelha, aquele que protege, aquele que muitas das vezes é preciso tosquiar, é preciso alimentar, é preciso criar mecanismos para que a ovelha possa entender aquilo que é a mensagem do pastor para proteger. E Jesus é o nosso bom pastor. Aquele que cuida de nós como ovelhas do seu pastoreio. Aquele pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Mas ele, num contexto de igreja, também deu este dom de pastores para que estes homens possam cuidar, possam levar o rebanho a sentir o cuidado de Deus, que possa haver nutrição da parte da palavra de Deus, possa haver este cuidado para que o povo possa também crescer. O nosso bom pastor, devemos seguir o exemplo dele, o nosso bom pastor que nos guia. Depois, Jesus também é apresentado em João 3:2. Durante a noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. E Jesus, ele é o nosso mestre. Mestres também, há um dom que Jesus deu à sua igreja naquela situação de despojos de guerra, aquelas ofertas que Deus deu. Significado literal, aquele, falta ali um A, que instruiu. O dom de mestre é a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus nas vidas dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez praticantes da palavra e semelhantes a Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre, de uma forma perfeita, ele interpreta a palavra de Deus. E os mestres no contexto de igreja são aqueles que trazem a verdade bíblica e conseguem facilmente aprender e facilmente explicar aquilo que por vezes podem ser textos bíblicos complicados e de difícil interpretação, difícil entendimento. Muito importante haver mestres que sejam apegados à sã doutrina, não a doutrinas de prosperidade, doutrinas que nos levam mais a dizer aquilo que o povo gosta de ouvir do que pregar aquilo que é palavra de Deus, custe o que custar. E isso é uma das coisas que na conferência em que eu estive foi muito marcado. A Bíblia é a nossa regra de fé. Nós não podemos negociar aquilo que temos como verdades bíblicas. E lá um dos pregadores disse, citando um outro autor, que por vezes nós temos textos bíblicos que são controversos. Há verdades bíblicas que trazem discórdia e controvérsia. E esse autor, acho que até era uma escritora, dizia que como é que nós podemos esperar não ser controversos quando o nosso mestre foi um dos maiores controversos da história. Quando Jesus esteve cá na terra, à volta dele reinava controvérsia. Ele não veio para que todos à volta pudessem concordar com ele, porque ele sabia que o sistema estava implantado e o mundo jaz no maligno. Jesus veio
para mexer, para abanar aquilo que era o ensino que vigorava, má interpretação daquilo que era a lei. E Jesus foi controverso. Então nós não esperemos outra coisa. Se queremos ser seguidores de Jesus, vamos esperar oposição, vamos esperar controvérsia. Mas que isso não nos demova de continuar firmes na palavra, firmes à sã doutrina. Porque nós não podemos negociar certos aspectos daquilo que é a palavra de Deus. E então o dom de mestre, serve para clarificar aquilo que não é negociável. Aquilo que não chega aqui, este é aquilo que nós vamos ensinar e praticar. Mas isso não está na moda, mas isso vai causar divisão, mas isso não respeita o pluralismo. Pois, mas é a Bíblia e nós não nos queremos afastar da Bíblia. Amém, irmãos? Então eu diria que dons ministeriais são os dons dados à liderança da igreja para esta liderança capacitar os crentes a realizar o serviço no reino de Deus. Todos estes dons são dons que, e posso pôr a imagem seguinte, fala então desta classificação em correlação do ministério. Primeiro, o fundador da igreja, aquele que vai, o apóstolo, o missionário que vai e vai desbravar caminho e começa a fazer um trabalho missionário. Muitas das vezes vai para um local onde não há ninguém e ele está lá, instala-se, fica lá, começa a evangelizar, começa a orar e o trabalho começa a florescer. Depois o profeta que traz esta mensagem de direção, há pouco conhecimento bíblico ainda, as pessoas começam a perceber que têm de mudar de vida e o profeta vem e traz conhecimento da palavra de Deus. Depois o evangelista que começa, vem expandir o trabalho, espalhar o Evangelho para que a igreja possa crescer. Depois o pastor que começa a apacentar as ovelhas, começa a cuidar, o grupo começa a crescer. Depois o mestre que vem e consolida a obra com aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que não é negociável. E então nós vemos aqui a dinâmica daquilo que Jesus fez com os discípulos e fez com as pessoas que deram origem à primeira igreja. Quando Jesus ascende aos céus, ele deixa homens capacitados para continuar a obra que ele começou. É verdade, Jesus, Filho de Deus, fazendo estas 5 coisas em simultâneo. Não é? Ele é como nós vimos, Jesus, o nosso apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele depois, quando ascende aos céus, ele capacita homens para, num contexto de igreja local, eles fazerem esta ação que era Jesus que fazia. Ele dá estes dons, esta capacitação no contexto de igreja. Com que fim? Com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. E estes são os 2 objetivos para os quais estes dons existem. Estes dons existem, e eu vou terminar com o último slide, para aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Num contexto de igreja, estes dons que são da liderança, não significa que o dom não possa existir, mas o dom aliado àquilo que é o ministério, a função. Nós vemos a igreja estar organizada com bispos, presbíteros, e então esta é a liderança da igreja que está capacitada com estes dons. A ideia é, eles, ao praticar estes dons, vão capacitar aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. E depois é edificação do corpo de Cristo, crescimento, unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, até a perfeita varonilidade. O varão significa homem, até que nós possamos ser perfeitos. O perfeito aqui é maduro, não é? Nós não vamos atingir a perfeição. Jesus foi o único que foi perfeito, mas nós podemos cada vez mais ser maduros. A maturidade, alguns de nós conseguimos perceber que os gostos que eram aqueles que nós tínhamos como adolescentes, agora já não são, já temos outros gostos, já temos outras... Isso deve-se também à maturidade. Nós vamos crescendo e aquilo que é o objetivo na implementação destes dons é que a igreja, cada um de nós, possa tornar-se cada vez mais maduro, crescer, em que, diante de uma crise, nós já não vamos chorar, duvidar do cuidado de Deus. Não, a crise vem. Vou manter-me firme, pois eu sei que Deus é soberano e Tu cuidas de mim, Senhor. Todas as coisas, não é o que nós cantamos, todas as coisas
servem para o crescimento daqueles que amam a Deus, para o bem. E depois, firmeza na doutrina, que nós não possamos negociar aquilo que a Bíblia diz. Então, irmãos, esta é a dinâmica dos dons ministeriais. Que nós possamos reconhecer também estes dons, naquilo que é a nossa avaliação uns com os outros, respeitar quem está em liderança e que, no exercício dos dons, procura, em toda a humildade também, trazer estes objetivos. Porque foi Jesus que instituiu, foi Jesus que nos deu estes dons. Então que nós possamos também estar atentos. Quem sabe, nós com esta ideia que temos de ir para fora, de plantar igrejas, Deus vai levantar missionários. Deus vai levantar profetas, pessoas que vão lá e apoiam aquilo que é o trabalho do missionário, falando da palavra. Deus vai levantar evangelistas. Deus vai levantar pastores e mestres. Amém, irmãos? Que isto possa ser a nossa convicção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu dás-nos o perfeito exemplo, Senhor, da forma como Tu queres que nós vivamos, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Se não fosse o Evangelho, nós estaríamos completamente perdidos, Senhor. Nós não teríamos paz com Deus e o nosso futuro era viver separados eternamente fora de Ti, Senhor, no inferno. Porém, Senhor, Tu entregaste o Teu único Filho para morrer por nós e muito obrigado por isso, Senhor. Estamos cheios de gratidão. Eu Te peço aqui, Senhor, esta tarde, princípio de noite, Senhor, se está aqui alguém que ainda não Te aceitou como Senhor e Salvador, que ainda não compreendeu esta mensagem do Evangelho, Senhor, que Tu possas revelar, que Tu possas falar aos seus corações, que isto possa incomodar e que este incómodo possa levar ao encontro contigo, Senhor, e que possa haver mais uma alma que nasce de novo, Senhor. Vem também dar a descoberto, Senhor, todos os nossos dons, que nós possamos conhecer os nossos dons. E ao conhecer os nossos dons, Senhor, se for alguns destes 5, Senhor, que nós possamos começar a investir nestas pessoas, treinamento, porque sabemos que são pessoas essenciais para aquilo que é o crescimento do Teu reino, Senhor. Então ajuda-nos a conhecer-nos melhor, a nós próprios e ao nosso irmão, para que possamos também nos ajudar uns aos outros a conhecer aquilo, as capacidades que Tu nos deste. Obrigado porque Tu não deixas de investir em nós nunca. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão gracioso, tão misericordioso, tão paciente para connosco. Obrigado porque Tu és aquilo que é a essência de um apóstolo. Tu saíste dos céus para vir para a terra, Senhor, para concretizar aquilo que é a Tua missão, que foi morrer na cruz por nós, Senhor. Obrigado porque Tu foste um profeta de Deus, não um profeta de desgraça, mas de graça, comunicando a boa nova, aquilo que Deus queria fazer por meio de Jesus, do Seu Filho, que era o perdão dos pecados da humanidade. Tu és um evangelista, Senhor, porque Tu próprio foste o Evangelho. Tu és o Evangelho, Senhor. Tu és aquele que concretizou o Evangelho, Senhor. És o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos carrega ao colo, aquele que nos consola. E Tu és o nosso bom mestre, aquele que nos ensina a palavra, aquele que nos dá força para aprender e para nunca nos desviarmos daquilo que é o Teu caminho. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque Tu és tudo isso em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.